Oi, mística. Bom dia, né? Para mim aqui é bom dia. O papel do fauno, qual seria? Tá claro isso na natureza, né? Qual seria o papel do fauno? Cuidar da natureza, cuidar da fauna. E a fauna é gigantesca no mundo inteiro. Não é a fauna do Brasil. A do Brasil é em especial, Brasil. Tem a da África, tem a da Europa, tem da Ásia. Na Ásia tem um tigre que não tem outros. Tem animais que só existem naquela fauna. E esses animais, eles são preservados pelo fauno, por isso que ele chama fauno. Fauno é aquele que cuida da fauna. E a flora, porque a flora é a esposa dele. Essa também é esquecida, sabe? Não falam dela, não dizem nada sobre ela, porque ela acaba se escondendo atrás da Lilith. Mas a flora é aquela que aflora. Deu para entender? Flora é que trouxe a flora para o nosso planeta. Por isso, ela também é cuidadora da terra, porque ela cuida da flora. A flora, ela é medicinal. Através da flora, nós vamos ter remédios e remédios para resolver essa pipinada que fizeram com a gente. Você entendeu? Poderiam ter sido dado, mas dado para quem? Para humanos igual nós, há pouco tempo atrás? Nós íamos viver eternamente regaçados. Íamos viver eternamente sem arrependimento, imagina? Quer dizer, nós estaríamos certos para toda a eternidade. Você é doido ou quê? Não, você está maluco. Quando a gente entende mesmo que a consciência cai, você compreende que precisava ter acontecido isso. Senão a gente ia viver um bando de retardados sem entender porra nenhuma, eternamente fudido. Você é doido? Não dá não, sabe? Então, só para você ter ideia, a alma do fauno é a de Adão. A alma da flora é de Eva. Só que hoje, nos dias atuais, ele é Baphomet e ela seria Lilith, esposa. Deu para entender? Seria a esposa. Você já viu como Lilith tem chifres? Você já viu a foto da Lilith? É uma mulher que tem chifres, como o fauno também. Aí colocaram os dois porque têm formas humanoides, né? Não são humanos. Humanos somos nós. Eles têm a forma humanoide, que foi a nossa forma vem da forma deles. Deu para entender, né? Não é eles saíram da nossa forma. Tipo assim, se tornaram uma coisa horrenda, que nós seríamos os melhores. Porra, isso nós viemos deles. Então a fauna e a flora, os dois são seres superiores, claro, né? Porque tem a forma também animal, então é superior, tem os dois lados. Só que eles têm esse chifre, né? Como é que fala? É cabrito montês? Tipo aqueles cabritos montês, sabe? Que foi deles que tirou o chifre para fazer o chofar desses carneiros, né? Então eles têm o chofar dos judeus através dele, porque foi aquele que foi oferecido no lugar de Isaac, né? No sacrifício lá de Abraão. Então, assim, só para entender, por isso ele ficou vinculado à religião. Compreendeu? Ele ficou vinculado à religião, tipo assim, entregou o povo dele lá dentro, certo? Entregou as almas dele lá dentro, mas deixou algumas coisas. Por exemplo, o chofar. Quando vocês precisarem de verdade, for justo, vocês podem tocar aqui que a gente veio ajudar vocês. Então a fauna e a flora, eles são os nossos pais, vamos dizer assim, os que nasceram primeiro. Poderia-se dizer, né, a alma de Adão e Eva. Poderia-se dizer a alma de Lilith e Samael. Quem seria? Fauna e flora. São dois seres superiores por ter a responsabilidade de cuidar da terra. Foi dada aos dois.
a responsabilidade de cuidar da terra, mas eles se passam até agora por maus. Só que eles não eram maus no início. Se tornou por uma questão. A serpente estava no jardim. O que seria isso? A liberdade deles fazerem sem o pai. Deu para entender? Então, quando o pai chegou, já tinham levado os seus dois pupilos, que seria a alma de Adão e a alma de Eva, levou os dois pupilos a dar uma trepada antes de saber para que servia. Aí eles saíram para poder aprender isso sozinhos, gerando o que com isso? Um monte de sentimentos através das trepadas que dão. Você entendeu? Não sabe por que trepou, nem no que vai dar, só pega as consequências. Tipo, você agora carrega filho dos outros nas costas que não quer saber da responsabilidade de cuidar. Não é foda? Você pega sentimento dos outros que não seria seu porque você se mistura. Foi isso que aconteceu. Então, o fauno seria aquela representação do diabo, sabe? Aquela coisa humanoide com chifres, né? E Lilith é aquela representação do demônio. Aquela mulher muito bonita, gostosa, né? Ele também comedor pra caralho. Não tem conversa, porque tem que gerar filhos, foi crescer, multiplicar e encher a terra, foda-se. Vamos trepar. Ela, mesma coisa, ela gera filhos, né, para ele. Então, só que longe dele, separado, entendeu? Ela gera filho para ele, para o fauno, longe dele. Depois ela tem que recolher todos esses filhos e entregar para ele. Olha só que doideira. Mas hoje, na nossa época, ele, ao invés de se tornar o fauno, né, ao invés de ele voltar a ser o que era, o protetor da nossa terra, o guardião da nossa terra, juntamente com a sua esposa, né, a Lilith, eles se tornaram os inimigos dos humanos. Ou seja, a destruição dos humanos é como se fosse uma obrigação para não exterminar o que eles têm a obrigação de cuidar, porque o humano foi a última... foi a cereja do pote, a cereja do bolo, a última criação, a menina dos olhos, sabe? Quando fala que é a menina dos olhos de Deus, é porque Deus sai desta última criação criada, mas vinculada àquela alma inicial de Adão e ao mesmo tempo a alma inicial de Samael, né? Que seria o fauno, né? Se colocaríamos como fauno, cuidador da terra, sabe? Aquele que tem a alma da terra. Então, só que hoje ele se tornou Baphomet, bafo. Não, vamos colocar no português assim. Medicina do bafo. Med, né, porque aqui a gente fala med, é o médico, né? Med, você é uma abreviação de médico aí no Brasil. Med, bafo. O bafo é um bafo medicinal, ou seja, ele vai falar coisas que vai trazer consequências de correção para todo mundo, porque ele sabe o que fez. No fundo, ele estava por trás da alma de todo mundo. A fauna, ou seja, os animais. Nós temos parte animalesca conosco que pertence a ele como criador, como cuidador. Você entendeu? Então, assim, a raça humana foi a última raça a ser criada para que ela cuide dos demais. É o filho mais novo cuidando do mais velho. Deu para entender? Por quê? Porque ele nasce com muito mais consciência final do que a inicial, claro, né? Depois de conhecer o bem e o mal, quem é o mais top? O que começa ou o que termina? O conhecimento, que termina, porque ele aprende tudo sem o pai, devolve para o pai acerta o que era para ter sido feito, e ele entende por que não era, ao mesmo tempo. Entendi por que o senhor está certo. O senhor está certíssimo. Eu entendi por que não era para mim fazer, porque dá essa consequência aqui. Tá, entendi. O senhor está certíssimo. Entendeu? Você chega à conclusão com o pai
que ele está corretíssimo com o que ele falou, porque você conhece as consequências da sua caminhada, sozinha, sem ele. O fauno está envolvido nisso, por quê? Porque todo o animal está ligado a ele. Deu para entender? A flora tem todo o vegetal, né, ligado a ela. E a gente come vegetais. Né? O vegetal, ele cura. Muitas plantas curam. Né? Por isso que as bruxas, preste atenção, que isso está ligado a você. As bruxas têm conhecimento da flora. Compreendeu? E os homens de Draco, do 13º signo, eles têm o poder do fauno, ou seja, do animal, do poder animal. Você entendeu? Não só de ataque, defesa, esconderijo, né? De esconder lugares, tudo isso que o animal pode oferecer para nós. A realeza aqui nessa terra, ligada diretamente à tribo de Leviatã, tem acesso a ter esse conhecimento, você entendeu? Ela sabe onde está, ela sabe aonde pegar, ela sabe o que fazer, só precisa ser devolvido a ela esse conhecimento que foi retirado. Por quê? Porque o fauno se transformou em Baphomet. Ele tem que terminar agora, nessa consciência de saber toda essa caminhada e botar todo mundo no seu lugar. Porque ele, mais do que ninguém, sabe toda essa trajetória do início ao fim, porque os humanos morrem, ele não. Ele é aquele que mata os humanos. E é aquele que protege, porque se tocarmos o chofar, eles vêm para nos ajudar. E não são coisinha pequenininha não, viu? E não são qualquer coisinha não. Eles vêm para matar o inimigo. Deu para entender? A coisa é séria. Vira uma carnificina, assim, assustadora. Porque eles vêm se alimentar, entendeu? É tipo assim, você... deixa eu ver o que... Tem as galinhas, não sei se você já viu isso, tem alguns lugares que o cara acostumou a bater no negócio, bater um sino, tem uns que assovia, tem uns que faz uns barulhos. Aí as galinhas acostumaram a ouvir o barulho e oferecer logo após milho. Então elas vêm pelo barulho entendendo que a comida está sendo servida, certo? Assim também é o animal. Quando toca o chofar em uma situação de necessidade, o fauno está presente e está ordenando isso acontecer. Então, todo ano em Israel, o chofar tem que ser tocado, porque é peneirada. Muitas pessoas vão ser passadas a régua, você entendeu? E ela tem que saber por que ela vai ser passada a régua. Quando eles tiram essa consciência da pessoa, ou seja, fazem um pulsa de Nura, não há como salvar essa pessoa na consciência, né? Porque eles pediram o bloqueio da consciência dela para ter alguma solução sobre o que eles vão fazer com ela. Olha, você vê, ela fica condenada à morte que eles querem que aconteça com a pessoa, porque não vai ter nada para livrar ela. Olha que terrível. Ela não encontra nem arrependimento na água, nem arrependimento na terra e nem arrependimento no ar. Sabe por quê? Porque eu já vi, agora que eu entendo por que eu já ouvi um rabino que foi retirado dele o arrependimento. Isso eu ouvi essa história no passado, quando eu estava entrando para o judaísmo. Que ele foi arrancado dele o arrependimento. Aí ele clamou, lá conta, ele clamou a água e a água não respondeu. Clamou a terra não respondeu. Clamou o ar não respondeu. Olha só, 3 tempos de 7. Em 7 dias ele não foi respondido. Nem a água respondeu, nem a terra respondeu, nem o ar respondeu. Então deu 21 dias. Ele não encontrou arrependimento, ou seja, não encontrou uma resposta pelo que ele fez, sabe? Que poderia ser levado em conta. Isso aqui, porque isso aqui ajudaria nisso aqui, sabe? Alguém ajudaria ele num tribunal dizendo que poderia ser aproveitado aí pela religião que ele fez. Mas o que ele fez, a religião não tiraria nenhum proveito sequer daquilo, sabe?
Então eles fazem isso aí, pulsa de Nura, ou seja, tiram o arrependimento dessa pessoa porque ela foi extremamente maligna e destruidora para a religião. Então, no fundo, é aquilo ali que eles são. Quando eles querem realmente a morte de alguém por ter tomado um cheque-mate de consciência, é mate. O cheque eles já tomaram, não dá conta de pagar, aí eles pedem o mate. E o mate seria deles, porque a preservação da religião ainda está com eles. Então eles fazem um pulsa de Nura e aí bloqueia a água, que é o Anunnaki da água, né? O Anunnaki da água, que é a sereia. Bloqueia o Anunnaki da terra, que é o fauno, né? Escondido por trás do lobisomem, mas é o fauno. E o Anunnaki do ar, que seria o vampiro. Nenhum deles ajuda ele, porque não pega ele, por tipo assim, o Anunnaki da água diz, não, vou aproveitar ele. Aí vem o Anunnaki da terra e diz, não, eu vou aproveitar por ele. O que ele fez dá para aproveitar aqui no meu mundo. Nenhum dos três, com esse pulsa de Nura, é permitido se aproveitar do que o cara fez. Por quê? Porque ele é totalmente destrutivo para a religião, o que ele praticou. Deu para entender? Então acabou. Para aquela pessoa, o tempo dela na Terra realmente findou, porque ela fez uma coisa que ninguém consegue sair. É xeque. Deu para entender? Xeque. Aquela hora que você coloca o rei em xeque. Pronto. Quem é o rei? A religião. A religião que ele segue. Só que a religião ainda tem um tempo de permanência, então ela não pode perder. Então ela mostra o que ela realmente é por dentro, dando aquilo que ela é, a morte. Aí eles vão para a noite e fazem um pulsa de Nura, que é um bloqueio. Mas todos os que estão ali, se eu não estou enganado, são 10. É um Minyan. É um Minyan. Tem que ter um Minyan, que é 10 Sefirot, cada um deles representa a Sefirot, e ele se responsabiliza pelo que fez. Ele vai ser cobrado junto com os demais. Fala alto, meu bem. Mas é porque precisa das 10 Sefirot. Precisa, é porque ali só estava aparecendo uma parte. Mas eu vou colocar ele lá para o pessoal ver no grupo. Então, assim, eu já queria ter falado disso um pouquinho. Vou aproveitar isso aqui, é mística, para fazer uma aula pequena só para o pessoal entender. Pulsa de Nura mostra o que realmente é a religião. Seria a magia negra. Seria a magia negra, ou seja, pediria para todas as almas das sombras de Leviatã, que é o mundo das sombras, é de Leviatã, é o povo de Levi que foi morto, foi plantado pela morte no mundo, então são as almas de Levi que têm que retornar para casa. Eles fazem o pulsa de Nura mostrando que eles realmente são na escuridão, à noite, invocando seres das trevas, que estão ligados a 3 mundos, que impedem, na verdade são 3 Beliais, tá? É Beuzebu, Berremont e Belial. Os 3 vêm e fecham o corpo daquela pessoa para não ter vida, ou seja, ninguém pode ajudar ela. Todo mundo que teria condição de fazer alguma coisa é impedido. Vou te dar um exemplo. Deve ter sido feito um pulsa de Nura para ele. Porque, você lembra quando a história de Jesus, que ele está lá para ser crucificado, antes, né? Aí trazem ele e um ladrão, põe ele e um ladrão, aí diz, olha, quem quer que solte o ladrão? É Barrabás, né? Se eu não estou enganado, Barrabás. Ou quem é que solte Jesus, o que diz que é rei de vocês? Aí eles disseram, Barrabás. Porque mesmo pela história, daquela história de a crucificação de Cristo, você vê uma partezinha que tem um pessoal lá querendo entrar na área de julgamento e foi impedida de entrar. Isso é exatamente o que acontece. Não dão direito para ninguém defender aquela pessoa. Olha só, ela tem que ser morta. Isso é um pulsa de Nura. E isso é o que eles realmente são. Os papas, os cardeais, o pessoal que fica com coroazinha vermelha na cabeça, sabe? Essa de Roma, que tem
o quipazinho, chamado de quipazinho vermelho, olha, tem muito sangue sobre a mão deles. Essa é a ideia. Eles têm que pagar por todo esse sangue dado. Eles são os últimos filhos a serem cobrados. Imagina a cobrança que não vem para esse pessoal. Por isso que alguns que viram pularam fora e estão pulando, querendo já se acertar a conta. É muito difícil. É muito difícil porque é uma cobrança muito grande. É tipo aquela que eu vi aí agora no grupo aí que colocou. Ele fala assim, porra, o certo então é esses que disseram que errou, assumir o erro e segurar o pepino, e que não é pequeno. É verdade. Imagine a fúria de um pai que teve o filho morto por alguém que tinha consciência do que estava fazendo. Então ele estava fazendo porque ele quis. Pulsa de Nura é justamente você, tá bom, você quer que mate essa pessoa, porque ela fez uma coisa que vocês não conseguem admitir que é verdade. Tá bem, vocês 10 vai assumir aqui a morte dele e quando vocês morrerem nós vamos cobrar. É do mesmo tanto ou pior. Relaxa, a gente vai matar ele, porque ele vem do lado das sombras, realmente. E aí mata ele, igual aconteceu com Rabi Akiva. Entrega ele à morte. Beleza, tá bom, entendemos, vai morrer. Ok, mas depois você vai ver o que nós vamos fazer com isso. Aí cria a religião romana, que segura a onda até hoje para a volta da família. Compreende? A família entende dessa última religião. Ela tem que entender da coroazinha vermelha, Tiamat. Eles agora têm que assumir a merda que fizeram com as mortes que deram. Como é que vai acontecer? Baphomet. O bafo que cura, ou seja, ele vai falar toda a merda por trás da religião que eles mesmos criaram. Só para mostrar quem é quem aqui, entendeu? Você aqui é do mal, não eu, você é do mal, eu vou te mostrar quem é você. Aí imagina, põe a vida dele num telão, para todo mundo ver. Todo mundo vai olhar para ele e falar, puta que o pariu. E a gente pensou, hein, que podia confiar em você, hein? Sabe aquela coisa? A gente sente o que é isso, não sente? Você ser enganado a esse ponto por alienígena, depois te jogar no telão, te mostrar peladão, para todo mundo ver, não é doido? Pois é, mas aí mostra a sua falcatrua, mostra a sua sacanagem. Eu vi agora há pouco tempo atrás, um cara no motel, sapecando a pepeca da mulher lá e a câmera, né, do motel lá, né, gravando, câmera, não sei por que tem câmera, mas deve ser para ver, né, se está acontecendo alguma coisa, mas pô, o cara está na intimidade, mas tinha câmera lá, e a câmera filmando e o cara tome, na hora de ejacular, capotou para trás, morreu. A mulher apertada, né, claro, tem que chamar, aí vem polícia, vem tudo, e teve que notificar a mulher do cara. A mulher do cara deve ter dito assim, deve ter pensado assim, do jeito que é santas hoje, né? A santidade está aí na área. Deve ter pensado assim, ô desgraçado, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, sua peste. Olha maravilha. Bem feito, porra. Sabe aquela coisa? De fazer pensar, que a pessoa pensar que ela tomou no cu foi a melhor coisa que tinha? Pois é. Imagine mostrando toda essa pipinada dessa galera que anda fazendo, como se ele achasse que não tivesse sido filmado e os aliens filmou tudo. Imagina, nós somos tipo Big Brother, sabe Big Brother? A ideia do Big Brother é só para você entender que é assim que é feito. Você está na sua área íntima, eles estão lá te vendo. Você está na sua sala, estão lá te filmando. É igual o Big Brother, velho. Tá tudo filmadinho. Por isso que fala assim que Deus te vê no escondido, né? Fala com ele no escondido, que no escondido ele vai te responder, num quarto, tal, né? Por quê? Porque ele tá lá, cara. Tá tudo filmado isso aqui, cara. E os caras acham que vai fazer o que quer aqui no escondido que ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém estava lá, quem pode provar? Coitado. Isso aqui é o Matrix, cara. Isso é o Matrix, está tudo registrado.
O bicho é doido. Mas tudo bem, tanto é que toda noite tem que ir lá assinar o ponto. Tá tudo bonitinho registrado, não tem jeito de escapar não. Então, só para deixar claro aqui, tá? Baphomet é aquele que vai trazer o bafo medicinal. O bafo de trazer a cura para a nossa alma, sabe? Com isso, a Flora concede a nós o conhecimento da cura da matéria. Ele cura a alma, né? Vem com o bafo que vai tratar seu caráter, sua alma, e ela vem com a Flora medicinal, tratando a sua matéria, carne, por isso que ela está ligada a mais à matéria e ele ligado ao espiritual. Mas os dois são espirituais e os dois são materiais ao mesmo tempo. Mas tem uma característica maior, entende? Ele aprende um lado com ela e ela aprende um lado com ele. Os dois aprendem junto, por isso é que são um casal. Então, ele aprende, mas ele vem com uma característica. Ele é isso e ela é aquilo. Só que os dois aprendem a ser aquilo que o outro também é, sabe? Mas ele tem a característica inicial. A dele é o espiritual, a dela o material. Por isso que ela sai de perto dele no início para ir construir o material. E ele sai para o outro lado para construir o espiritual. Aí ele pega outras e ela pega outros. E aí forma enche a nossa terra aí de gente que se parece com ele, com Anu. Olha, não é bem assim. Não se parece muito bem com o pai, não. Temos aí que passa longe de ser o que ele é. Mas de propósito, para mostrar os que são. Deu para entender? Eu vou só usar isso aqui lá no grupo, tá bem? Para que o pessoal entenda o que eu já queria falar, o que é Pulsa de Nura. Eu vou botar o vídeo lá, né? E depois vou intitular isso aqui como o que seria a Pulsa de Nura, para entender o que no fundo é a religião. A religião não é branquinha como o pessoal pensa. Não é não, não é não. Vai lá dentro, no fundo do Vaticano, deixa ver se você consegue entrar lá, vê se você é permitido você ir lá nos lugares mais recônditos do Vaticano, lá no fundo. Você vai ver coisa que você não vai acreditar que ela existe. Aquela tal da fumacinha, quando ela é preta, ainda não decidiram, aí quando fica branca é o que vai parecer branco para a galera. Mas ele é preto, o preto não está decidindo nada ainda, não decidiu quem seria não. Está o julgamento lá de ver quem daqueles que estão lá daria, né, na consciência para assumir a religião a partir dali, da saída do outro. Então é tudo muito bem pensado na estratégia que eles querem alcançar. É um governo, você entende? O governo está por trás da religião. Então, o espiritual também está por trás disso, porque Baphomet está por trás de tudo isso. O animal, ele sabe de tudo isso. Todo animal que é feito humano, ele tem um conhecimento sobre ele. Ele fala o animalês. Ela também. A fauna está ligada à flora e a flora está ligada ao fauno. Então, os dois têm esse conhecimento. Os dois foram separados, mas agora estão sendo reunidos para justamente fazer esse final acontecer, ao qual os animais serão preservados, porque o animal, sim, pertence a essa terra. O santo, arrogante, superior, não. Esse não. Esse ele tem que voltar para o céuzinho dele, que ele já está tempo demais perdido aqui.